Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então, 1 Samuel 7, versículo 12. Na verdade, o finalzinho do versículo 12. E ele diz o seguinte: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Bom, meus queridos, essa frase, até aqui o Senhor nos ajudou. Sempre que eu ouço essa frase, sempre que eu vejo, né, alguém dizendo isso, alguém dizendo isso, ou eu vejo na internet, ou qualquer lugar, ou eu vejo como agora, né, vendo na Bíblia, me vem, né, isso na cabeça, todo o cuidado, todo o amor, toda a dedicação, né, todo o carinho que Deus teve, né, comigo, toda a transformação na minha vida que teve comigo desde de sempre até hoje, né? E eu fico pensando como as coisas mudaram, né? Como minha vida mudou, né? Quantas coisas eu passei, quantos empregos eu passei, quantas pessoas eu conheci, quanto agir de Deus, né? Acho que resume tudo, quanto agir de Deus na minha vida, né? Desde de pequenininho até hoje, né? Quantas coisas passaram, quanta provisão de Deus, quanto amor de Deus envolvido, né? Até então, né? Eu estou com 62 anos, e então já passei por diversas coisas, já passei por muitas adversidades, e já passei por muitas fases, né, felizes, fases ruins, fases tristes, ou seja, já passei por tudo. E tenho certeza, é claro, que você também passou, ou, né, sendo mais novo do que eu, passou, é claro, por menos experiência ainda, mas já passou também, com certeza, por muitas adversidades, por muitas coisas boas também, é claro, aprendeu durante esse período, e tudo isso nos fez, né, o que somos hoje, as pessoas que somos hoje. O passado, né, ele serve, é claro, para nos formar, né, mas não, é claro, nunca, jamais, para nos condenar, isso jamais, né? Então a gente não pode fazer do nosso passado uma prisão, não estamos presos ao passado, né? Mesmo porque Deus transforma a nossa vida da água para o vinho. Então o passado, né, ele não nos condena, ele nos ensina, né? É completamente diferente. Por quê? Porque Deus muda a vida de quem Ele quiser mudar, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter, nós falamos isso outro dia. Deus cuida, né? Deus está no controle da minha vida, da sua, de todos nós. E Ele pode mudar a nossa vida e muda com certeza, né? Então, se a gente fizer hoje, né, nossa reflexão hoje for essa, né? Até aqui Deus nos ajudou, né? E como era a nossa vida até então, né? Quantas coisas nós passamos, quanto agir de Deus, quanta provisão de Deus, né? Quanto amor de Deus envolvido na nossa vida até aqui, até o dia de hoje. Então eu sempre penso, né? Sempre também falo para Deus que se eu agradecesse, né? Todos os dias, sem parar daqui para frente, até eu morrer, não sei quando, né? Lógico, não sei quando vai acontecer, mas se eu agradecesse sem parar todos os dias, não seria o suficiente ainda, né? Para agradecer tudo que Deus fez. Então, o que Deus fez é muito mais do que eu possa agradecer.
né? Não tem preço as coisas que Deus fez na minha vida, as transformações que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que na sua também, né? Basta a gente reconhecer, né? Basta a gente parar um pouquinho, né? Como eu disse, meditar hoje, refletir hoje. Peraí, como que era a minha vida há 5 anos atrás, há 10, há 15, há 20, há 30, há 40, se você tem a minha idade, se você regula comigo, há 40, 50 anos, né? Como que era a minha vida, né? Como que é agora? Quantas pessoas passaram, quanto aprendizado, né? Quanta evolução, né? Não, e não estou dizendo financeiramente, estou dizendo como pessoa, um crescimento espiritual, né? E é claro, não podemos deixar também de analisar também financeiramente, conquistas que tivemos, né? Quantas coisas Deus nos ajudou, né? Até aqui, né? É claro, a gente sabe que as coisas principais, né? São a nossa espiritualidade, o nosso lado espiritual, né? Quanto que Deus trabalhou, né? Quantas bênçãos que Deus pôs na nossa vida, quantas bênçãos nos foram dadas, quanto aprendizado, quanto, como eu disse, quanto amor de Deus envolvido na nossa vida até hoje. Então, que a gente pare um pouquinho hoje para pensar nessa quinta-feira, que a gente reflita sobre isso, como Deus mudou a nossa vida, ou melhor, como Deus muda a nossa vida, como a gente cresce, como a gente evolui, tendo Deus, né, como mentor, tendo Deus como pai, tendo Deus como protetor, tendo Deus como exemplo, tendo Jesus, né, como nosso único Senhor e Salvador, como nosso provedor, Deus, né, provendo todas as nossas necessidades, Deus nos dando sabedoria, nos dando amor, nos dando misericórdia, nos dando compaixão, nos dando bondade, né? Quanta coisa que Deus nos deu até hoje, né? Quantas coisas que Deus nos ajudou, né? Como Deus nos ajudou até hoje, né? É muito agir de Deus, é muito amor envolvido. E que a gente, é claro, nunca esqueçamos de agradecer, embora a gente reconheça, como eu disse, né? Mesmo que a gente agradeça todos os dias agora, 24 horas por dia, tudo que Deus nos fez até agora, não será o suficiente, não será com certeza, mas que a gente agradeça, que a gente reconheça, né? Que a gente leve uma vida que valha a pena ser vivida, né? Que Deus olhe para a gente e fale, né? E tenha isso, né? Olha, né? Ele passou por um monte de coisa, passou por tantas lutas e está aqui de pé, né, encarando mais uma luta, indo para cima, né, sem desistir, confiando em mim. Então é essa animação, né, de Deus a nos ver, que continue, que a nossa vida seja motivo realmente, é claro, de alegria para Deus, quando Ele nos olha, né, Ele tenha orgulho da gente. É claro, né, é claro que é muito difícil, é claro que temos muito que aprender ainda, aprendemos todos os dias, com certeza, mas continuemos, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, continuemos na luta, com a cabeça erguida, com o coração grato, né, sabendo que até aqui o Senhor nos ajudou e que vai continuar nos ajudando, porque Deus é amor, Deus é cuidado, Deus é compaixão, Deus é bondade, Deus é Pai. Tá bom, queridos? Que a gente traga isso para a nossa vida, que a gente viva isso, que a gente seja feliz e que a gente procure cada vez mais a Deus e procure cada vez mais agradar a Deus, hoje e sempre, é claro, reconhecendo, até aqui Deus nos ajudou e muito, e muito, e muito. Amanhã não sabemos, né, o que acontecerá, mas de uma coisa sabemos, Deus continuará cuidando. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare.
nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai e levar uma vida recheada de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, sejamos hoje melhores do que fomos ontem e até amanhã, se Deus permitir. E nunca esqueça, até aqui o Senhor nos ajudou. Bom dia, queridos, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos, com Deus.